Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, com muita saúde, que é importante nesse momento, né? Amores, bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Dai. E hoje nós vamos ver mais um tipo de gênero textual. Pode até ser um pouco questionado por vocês, porém, a análise de dados, a interpretação de dados é um gênero textual, sim. Por quê? Porque é um gênero textual. Lembrem que o gênero textual tem por sua função transmitir um conhecimento, uma informação. E os dados, eles nos possibilitam isso, certo? Então, vem com a tia Dai porque hoje nós vamos aprender um pouco sobre a interpretação de dados. Vamos ver conceitos, vamos ver modelos e a importância para a interpretação de dados no nosso dia a dia. Então, peguem os seus livros, seus cadernos, seus lápis e borrachas e vamos lá. Nesse assunto de hoje, rapidinho, isso. Nesse assunto de hoje, nós vamos ver a análise de dados, ok? A interpretação dos dados. Como a tia Dai falou, os dados, a interpretação de dados é um gênero textual. Uma vez que tem como objetivo, tem por função, transmitir uma informação, um conhecimento. Lembrando que esse é a principal função de um gênero textual, certo? E assim como os demais gêneros textuais, eles têm as suas próprias características. Como todos os outros gêneros textuais têm as suas características, os dados possuem as suas próprias características, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o que é e qual é o objetivo de uma análise de dados? O objetivo, nós já sabemos, que é a transmissão de um conhecimento ou de uma informação, certo? É uma atividade, a análise de dados é uma atividade de transformar, onde eu consigo transformar dados e ter um objetivo, verificando melhor e dando ao mesmo tempo uma análise racional. O que é uma análise racional? Uma análise em que eu consigo extrair dados e informações seguras, reais, certo? Eu consigo também, com a análise de dados, analisar dados que possuem diferentes abordagens. Essas abordagens podem ser de preço, de gênero, de idade, qualquer assunto. Eu consigo ter diferentes abordagens numa análise de dados, certo? Eu consigo também, com a análise de dados, ter uma grande importância nas áreas da ciência, nas ciências sociais, nas ciências tecnológicas, nos negócios, por conta da sua diversidade de modalidades e resultados possíveis. Essa análise de dados faz com que eu consiga abranger vários campos do conhecimento, certo? Então, uma análise de dados nada mais é do que uma coleta de dados em que eu consiga, ter resultados racionais abordando muitas e muitas áreas do conhecimento, certo? Beleza? Ok. Eu tenho dois tipos de análise de dados, a quantitativa e a qualitativa, certo? Eu sempre vou caracterizar a minha análise de dados com essas duas categorias. A quantitativa, quando eu falo de quantidade, de números, de dados como números, quantidade. E qualitativa, quando eu tenho características, qualidades, certo? Então, toda vez que eu falar de análise de dados, eu estou falando de um campo de interpretação que tem como resultado demonstrar um resultado racional, ou seja, sempre possível e real em diversas áreas do conhecimento, certo? Eu posso ter análise de dados de todos os campos, todas as modalidades que nós conhecemos do conhecimento.
negócios, marketing, história, dados, o mais famoso é do IBGE, né? Mas eu consigo ter vários resultados a partir de dados, de uma análise e uma interpretação de dados que são classificados por duas categorias. Uma quantitativa, quando eu falo de quantidade, números como quantidade, certo? Dados como números de quantidade, e qualitativo, como é o caso das características da qualidade, certo? Beleza? Como eu disse, os gêneros textuais, eles possuem suas próprias características. Todos os gêneros textuais possuem suas próprias características. Já vimos as anedotas, as piadas, os cartoons, os contos, os microcontos, as novelas. Cada um desses exemplares, desses modelos de gêneros textuais, possuem suas próprias características, certo? A análise de dados, como um gênero textual, possuem suas próprias características também. Lembrem que os gêneros textuais têm uma só função, têm uma função em comum: transmitir um conhecimento, transmitir uma informação, certo? Com os dados, a interpretação de dados não é diferente. Ele só tem características diferentes do que nós estamos acostumados a olhar em uma novela, em um conto, em um microconto, em uma anedota, uma piada, certo? Isso classifica os gêneros textuais como uma modalidade textual que possui uma única característica, uma única função, porém características diferentes, fazendo com que eles se diferenciem entre si, sejam adaptáveis ao seu contexto, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, emissor e receptor sempre vão ter o mesmo objetivo: passar e receber a imagem com a mensagem. Passar e receber a mensagem com sucesso, certo? Esse é o principal objetivo de um gênero textual: passar uma mensagem, passar uma informação, passar um conhecimento. Porém, todos têm suas próprias características. Então, alguns elementos que eu destaquei hoje referente à interpretação de dados são o título, todos os gráficos, todos os dados, eles sempre vão possuir um título. É nesse título que tem as informações, vai indicar a que informação aquele gráfico se refere. Se tem lá no título, lá em cima, mortalidade infantil, aquele gráfico vai representar a mortalidade infantil, seja ela onde há mais casos, onde há menos casos, qual é a idade com maior índice, com menor índice de acontecimento, certo? O título, ele vai indicar a informação na qual o gráfico se refere, beleza? Característica 2, fonte. Na maioria dos gráficos contém uma fonte na qual as informações são retiradas, ou seja, eu não tiro as informações de qualquer lugar. Eu faço uma pesquisa, a partir dessa pesquisa, da onde eu tirei essa pesquisa, é que eu vou escrever lá a minha fonte para a publicação. Exemplo, vamos continuar com, digamos que o título do meu gráfico seja escolaridade, analfabetismo, pronto, analfabetismo, beleza? É o título, ou seja, o gráfico vai se referir ao analfabetismo no Brasil ou no mundo. No mundo é melhor, fica mais amplo, certo? A minha fonte é da onde eu tirei as minhas pesquisas
No caso, eu posso tirar do IBGE, eu posso tirar de um jornal mundialmente famoso, certo? Eu posso tirar de algum lugar que contenha essas informações. Essas informações, esse local será a minha fonte de pesquisa, a minha fonte de informações, certo? Então, primeiramente, eu tenho o título que fica em cima no gráfico, que é o título é o que vai se referir, é a principal informação que indica a que o gráfico está se referindo. E a fonte é da onde eu tirei, eu busquei a pesquisa, certo? Os dados da pesquisa. Terceira característica, números. O mais importante, pois é deles que precisamos para comparar informações dadas pelos gráficos. Usamos para representar quantidade ou tempo em mês, ano, período, ou seja, vamos continuar com o analfabetismo no mundo. Então, eu vou comparar em números como é o analfabetismo no Brasil, como é o analfabetismo na Europa, certo? Nos Estados Unidos, na Europa, vamos centralizar em Portugal, certo? Como é o analfabetismo em Portugal, nos Estados Unidos e no Brasil. Qual desses três países possui um analfabetismo maior, com um índice maior ou menor? São os números que vão dizer como eu vou comparar essas informações. Qual é o que tem o maior ou o menor índice de analfabetismo? Por isso que os números são muito importantes na análise de gráficos, porque são eles que vão me dar o suporte, as informações básicas para fazer esse tipo de comparação, certo? Seja ela positiva ou negativa, superior ou inferior, beleza? Quarta característica, as legendas. Bom, amores, eu não posso ter um gráfico todo pintadinho, todo organizadinho, sem entender nada, né? É esse o papel da legenda, é aí que entra a legenda, porque a legenda ela vai facilitar a leitura das informações, certo? Na maioria dos casos, ela vai destacar informações referente à informação que eu quero passar, ok? Então, as legendas são estritamente importantes para a leitura do gráfico. São elas que vão dizer qual é o país que eu estou trabalhando, qual é a modalidade, se é positiva ou negativa, se é a categoria qualitativa ou quantitativa, qual é o ano, se eu estou trabalhando com ano ou com meses, com anos ou com meses, certo? Então, a legenda é essencial, beleza? É ela que vai me direcionar, me orientar na leitura dos gráficos, beleza? Todas essas legendas, aqui, todas essas cores, faz com que me facilite a legenda do gráfico, beleza? Outra vez, o gráfico de linhas, ele é muito utilizado para a sequência de valores, onde eu consigo visualizar as perdas, as caídas e as altas de valores, por exemplo, em uma empresa, certo? Ao longo de um determinado tempo. Isso faz com que seja possível a visualização melhor de uma evolução de dados, certo? Ou de ganhos ou de lucros, beleza? Próximo tipo de gráfico é o gráfico em barras. Ele se parece muito com o gráfico em colunas. A única diferença é que o gráfico de colunas, eu tenho as informações na vertical, certo? Na vertical, como colunas. Aqui eu tenho as informações em horizontal. As barrinhas têm outro sentido, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, eu tenho o título aqui de cima
que é o que eu falo, o que eu quero falar, qual é a informação que eu quero dar sobre essa análise de dados. Eu tenho as legendas aqui, certo? A fonte não está aqui, mas é importante ter, porque é da onde eu tirei as informações, certo? Então, os gráficos em barras, eles vão ter uma mesma função dos gráficos em colunas, porém, os valores são vêm com outro sentido, certo? Em vez de ser na vertical, eles vêm na horizontal, como linhas, como barras, certo? Beleza? Agora, um gráfico que eu adoro, que eu amo usar, é o de tabelas. É o gráfico que eu amo usar porque ele é prático, ele é simples e é bem entendido por todos. Então, o gráfico de tabelas, ele sempre vai apresentar uma tabela em relação à outra, certo? Eu tenho legenda, possivelmente eu tenho um título, aqui eu não coloquei o título nem a fonte, mas é para ter, tá bom? Então, eu sempre vou ter uma representação de tabelas, uma relacionada à outra, ou seja, essa informação está diretamente relacionada com essa, e sempre vão ter esse sentido. Esse aqui, ó, chocolate em barra, está diretamente proporcionado a 0,50 centavos, certo? Então, maçã, R$1, banana, 70 centavos, biscoito, R$3. Essa é a relação. Essa coluna está diretamente relacionada a essa outra coluna, certo? Então, é uma ótima e prática e facilmente interpretada o gráfico de tabelas, certo? Amores, como a tia disse, a análise de gráficos é uma interpretação textual. Por quê? Porque os dados, os gráficos, eles são um tipo de gênero. Ah, tia, mas o gênero textual não tem, esse gênero textual não tem rimas, não tem personagens, não tem clímax, introdução. Não tem, não possui. Porém, é um gênero textual a partir do momento em que eu tenho uma informação e quero transmitir essa informação, certo? Então, a partir dessa função, eu consigo classificar os dados como um gênero textual. Um gênero textual que possui um objetivo de transmitir uma informação ou um conhecimento. Assim como os demais gêneros textuais, eles possuem características próprias, certo? Nós já vimos a anedota, que possui as suas próprias características, uma piada que possui suas próprias características, um soneto, uma novela que possui suas próprias características, certo? Com os dados não é diferente. Os dados possuem suas próprias características, onde eu vou ter o título, que é o assunto do que eu vou tratar, certo? A fonte é da onde eu estou tirando aquela informação. A legenda, que é como eu consigo ler aquele gráfico, o que aquele gráfico está tratando. Se é um percentual de números positivos, negativos, certo? E outro é E outros são os números, dos quais vão explicar e vão dar a quantidade ou a qualidade daquele assunto, certo? Que vão colocar em comparação positiva ou negativa aquele assunto, certo? Então lembrem sempre, a análise de dados é sim um gênero textual. Por que é um gênero textual? Porque é classificado assim. Porque ele vai dar uma informação, ele vai passar um conhecimento, certo? Eu vou estabelecer uma comunicação entre emissor e receptor,
certo? E para que essa comunicação seja estabelecida e passada com sucesso, eu tenho as características para que nós possamos ler os gráficos. Outra vez, o título, a fonte, os números, a legenda, certo? Então, tudo isso nos proporciona um entendimento e uma leitura dos gráficos, beleza? Ok? Vimos também cada gráfico, o que eles representam e como lê-los. Agora, para que serve essa leitura de dados? Bom, a leitura de dados, como eu já disse, é um tipo de gênero textual. Nos permite obter informações ou passar informações, certo? Mas para isso eu preciso de 4 conceitos básicos, 4 dados importantes, 4 pontos importantes. São eles: o coletar informações, certo? Segundo, analisar informações. O terceiro, interpretar dados, interpretar situações. E o quarto, apresentar o que? Resultados. Tudo isso aqui atrás, eles são dados, pontos importantes para que nós possamos interpretar corretamente os dados, certo? São eles. A coleta de dados, tem que prestar atenção na coleta de dados, são os números, certo? Eles podem vir de forma positiva ou negativa. A análise está relacionada ao título. O que eu estou analisando? O que o título está me trazendo, certo? A interpretação está diretamente relacionada com as legendas. O que as legendas me dizem? Por isso que são legendas, para explicar, para mostrar ao leitor o que significa. E apresentar o que? Resultados, seja ele positivo ou negativo. Exemplo, vamos voltar lá no gráfico da pizza, que eu gosto muito, o gráfico da pizza. O gráfico da pizza, ele tem, vamos analisar aqui, ó. A pizza completa é o todo, certo? Os pedaços é a parte de um todo. Percebam que cada pedaço apresenta um número por porcentagem, certo? E cada um colorido, de uma cor diferente. O que vai me representar bem aqui na legenda, onde eu tenho a cor laranja, segurança, a cor roxa, o emprego, a cor azul, a saúde, a cor amarela, a educação e a cor verde, outros, certo? A partir dessa legenda, a partir desses números, certo? Eu consigo ter, primeiro, a apresentação dos dados, tá aqui, ó, na pizza, certo? Eu consigo ter um resultado positivo ou negativo, onde eu vejo que 29% é de segurança, está em primeiro lugar, e 25% é o emprego, em segundo lugar, e 22% é a saúde, em terceiro lugar, certo? Eu consigo visualizar esses resultados, esses dados, através de uma legenda e a disposição dos dados em um gráfico, beleza? Tudo isso é estritamente importante, pois os gêneros textuais, eles querem nos passar uma informação, certo? Passando uma informação, nós agregamos o conhecimento e conseguimos interpretar um texto, seja ele um texto em palavras, em rimas, em parágrafos ou um texto como os gráficos, beleza? Amores, essa foi a nossa aula de hoje, um pouco curtinha. Por quê? Porque a análise de gráficos, ela é muito curta mesmo, não tem muito o que falar. Então, nós conseguimos abranger a sua função, que é como qualquer outro gênero textual, passar
e dar uma informação, um conhecimento, certo? Possuindo suas próprias características, como legenda, números, título, certo? Tudo isso vão compor o gênero textual de análise de dados, ok? Vimos também os 4 pontos de uma análise de gráficos, como apresentar, coletar, interpretar e analisar, beleza? Vimos também alguns tipos de gráficos, os mais usuais. Vimos os tipos de análise de gráficos, como o de pizza, o gráfico de pizza, que é aquele todo, que é a pizza completa, e as suas partes que vão representar cada porcentagem de um dado analisado. Vimos também que essa representação, além de ser através da pizza, pode ser por barras, quando os dados são na horizontal, certo? Os dados têm uma padronagem na horizontal. Os de coluna, que é quase a mesma coisa, porém eu tenho na vertical, como colunas, certo? Tenho também a análise de linhas, que vão representar também as altas e as baixas de um crescimento. Temos as tabelas são estritamente simples e estritamente fáceis de serem lidas, porque uma tabela está relacionada à outra. Então, uma informação está diretamente relacionada à outra, certo? Então, meus amores, muito obrigada por estarem mais uma vez comigo até o final. É importante, tá? Tá até o final para entender a aula. Não adianta ficar pela metade. Então, muito obrigada. Espero que todos estejam muito bem. Por favor, se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de me perguntar pela plataforma ou pela aula Zoom. Por favor, se façam presente na aula Zoom, tá certo? A tia tem esse canal da aula Zoom porque é interessante e é diretamente com vocês. Vocês conseguem me perguntar coisas ao vivo e a cores. Então, eu tenho um retorno melhor de vocês na aula Zoom, certo? Então, se for necessário, eu repito a aula, não tem problema nenhum. Vocês sabem disso, que eu não me importo de repetir a aula quantas vezes for preciso. O importante é que vocês saiam da aula da tia Dai sem dúvidas, tá? Para que não atrapalhe o próximo conteúdo, tá bom? Então, não tenham vergonha, podem perguntar quantas vezes forem preciso, tá? Quantas vezes for preciso, eu respondo. Beleza? Tá certo? Não esqueçam de fazer as atividades, por gentileza, a do livro e a do caderno, ok? Beijos, bom restante de dia e é isso aí, tá bom? Outra coisa, outro aviso importante, amores, então é isso, meus amores, beijo, até a próxima. Espero vocês!